Vamos, irmãos, orar ao nosso Deus, para que Ele esteja abrindo as nossas mentes para a leitura da palavra. Eu sempre comentei no seminário, e eu nunca fiz isso, mas hoje era um dia para se fazer isso. Mas eu comentava com a minha turma de homilética e exegese bíblica, de que o ideal era, de vez em quando, o pregador só ler a palavra e ir embora, para deixar que o Espírito de Deus trabalhasse o coração daqueles que ouviram a palavra. Hoje, eu tive durante essa semana várias vezes vontade de fazer isso. De ler com os irmãos o texto completo, são 2 textos. E orarmos e irmos para casa. Mas eu sei que a vida é tão corrida que a maioria vai assistir o Fantástico e dizer, ainda bem que o culto hoje, o pastor terminou o culto como ele nunca terminou antes. 7:50 ele já estava impetrando a bênção. Aí alguém vai dizer, ele está doente? O que aconteceu? Não é? Eu sei que a maioria não vai chegar em casa e pensar no texto. Por isso que eu vou segurá-los um pouquinho aqui. Mas hoje é aquele dia assim que eu gostaria de fazer isso. Porque são 2 textos que respondem uma situação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos cometendo um pecado hoje muito grande, como povo de Deus. E eu sei que ele não é um pecado prevalente. Ele sempre está no meio do povo de Deus. Mas esse momento em que nós vivemos, momento da história humana, momento da história do país, a gente tem praticado isso mais. E você pode, até hoje, agora aqui, e vindo para cá, ou aqui na conversa, ter expressado facetas desse pecado. E lendo a palavra de Deus, irmãos, Deus abomina esse pecado. E não é pecado de adultério. É o pecado de reclamar. Pecado do descontentamento. O pecado da insatisfação. O pecado de murmurar. Ao invés de abrirmos os nossos corações em ações de graças diante de Deus, nós pecamos, murmurando, reclamando. E parece que disseminou na nossa nação, e isso está invadindo o arraial de Israel. Parece que não há nada bom. Parece que não tem nada bom. E nós começamos a reclamar. Reclamamos de tudo e de todos, todo o tempo. Isso é um pecado. A Bíblia chama isso de pecado para o seu povo. Quem não é povo de Deus não vai ter essa conotação de que isso é pecado. Mas para o povo de Deus, Deus confronta isso de uma maneira clara na sua palavra. Eu quero ler o primeiro versículo e depois eu vou orar e depois nós leremos o segundo. O primeiro texto. E o primeiro texto é Lamentações, capítulo 3. E não pense você que Jeremias vai lamentar.
em Lamentações. Jeremias vai dizer por que é que nós lamentamos. Verso 22. Quando você chegar em casa, você pode ler todo esse texto, mas eu vou ler até o verso 27. E depois lerei o verso 39, só para dar uma contextualizada no verso 39. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. 39. Então por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Se Deus é tão bom, se a misericórdia de Deus dura para sempre, se grande é a fidelidade de Deus, se Deus cuida de cada um de nós, se Deus supre as nossas necessidades, nós que esperamos nele, se Deus se manifesta em salvação em direção a nós, Jeremias pergunta, então por que o homem reclama? Nós oramos, a gente fala, Deus, tu és bom, bom todo o tempo, bom de todas as maneiras. Por que murmuramos? Por que reclamamos? Por que estamos descontentes? Por que nós ainda não nos satisfazemos? Simplesmente por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus tem despejado na minha e na sua vida. Por que o povo de Deus não é um povo contente? E nós nos pegamos murmurando, irmãos, o tempo todo. Vamos orar. Pai amado, nós abrimos a Tua palavra e vamos ler mais na Tua palavra sobre o que o Senhor pensa sobre isto. Mas o que nós queremos, ó Deus, é que Teu Espírito Santo paire sobre as nossas vidas agora e traga o contentamento a cada um de nós, Senhor. Deus, nós vivemos num tempo em que somos contaminados, infectados pelo descontentamento, pela insatisfação. E aí, ó Deus, nós trazemos esse descontentamento, essa insatisfação para todas as áreas das nossas vidas. No trabalho, no estudo, nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos familiares, no nosso relacionamento com o Senhor. Deus, o nosso clamor nesta noite é para que o Teu Espírito Santo traga ao nosso coração contentamento. Que estejamos, ó Deus, satisfeitos, plenamente satisfeitos, pela provisão providencial do Senhor para cada um de nós.
como na linguagem do profeta. Se tu és bom, dilatando o teu coração em graça e misericórdia, em sustentabilidade existencial, Deus, eu preciso estar contente. Eu preciso conter-me da reclamação, da queixa. E eu preciso da ajuda do Senhor. A igreja do Senhor precisa da ajuda do Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, venha e trabalhe as nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Números capítulo 11. Verso 1 ao verso 9, que também quando você chegar em casa, você pode ler não só o restante de Lamentações 3, mas ler também todo o capítulo 11. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinho o moía, ou num gaal o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor é como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Irmãos, em uma pequena cidade nos Estados Unidos, logo que chegavam a essa cidade, tinha um grande outdoor com a seguinte palavra, com a seguinte frase: aqui habitam 30 mil pessoas amigáveis e algumas dores de cabeça. O fato é, irmãos, que aonde tem gente, nós temos dores de cabeça. E principalmente quando essas pessoas vivem em um ambiente que impregna a nossa concepção de que tudo não deveria estar como está, de que nós não temos mais satisfação plena. E Israel estava traduzindo isto. Alguém disse que reclamar é apenas um ponto superficial de algo muito maior, de descontentamento. E o povo de Israel estava aqui em descontentamento. Eles estavam procedendo mal diante do Senhor. Porque eles estavam dizendo que aquele maná era algo que muito repulsivo.
que não dava para comer aquilo todos os dias. Não parece no almoço nas nossas casas? Não parece quando os nossos filhos só têm isso para comer? Mas lá tem um bife, lá tem alguma coisa boa para dar uma ornamentada no almoço. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos isto? Quantas vezes nós reclamamos daquilo que Deus tem colocado sobre a nossa mesa? Aquilo que Deus tem nos dado bondosamente na sua provisão providencial. Aquilo que Deus colocou no coração que seria bom para mim, para você, Deus nos dá isso. E nós reclamamos. A esposa, os filhos, o carro, a casa, o emprego, a escola, tudo nós temos motivos de reclamação. Alguém já disse que no 7º dia Deus descansou da sua obra. E no 8º dia ele começou a receber reclamações. Parece que isto faz parte da minha e da sua vida. Quem foi o primeiro reclamante? Adão. A mulher que tu me deste. Ou seja, não tinha nada a ver com essa bendita mulher. E ela fez com que ele pudesse quebrar aquele relacionamento com Deus, dando água para ele comer. Ele reclamou. Reclamar, irmãos, tem sido algo que nós temos aprendido todo o tempo. Todo o tempo. Os nossos filhos já nascem reclamando do privilégio que eles têm. Do privilégio. E nós os ensinamos a reclamar da mesma maneira. Nós não estamos satisfeitos e passamos isso para os nossos filhos. Reclamar é sintoma de um problema espiritual profundo. É o fracasso em não confiar em Deus e em falhar em se ser submisso à sua provisão providencial em nossas vidas. Eu estou dizendo para Deus que aquilo que Ele está me dando está errado. Que aquilo que Ele está colocando na minha casa não deveria ser aquilo. Ele errou o endereço. Eu deveria receber o que o meu vizinho está recebendo. Eu deveria receber o que o outro está recebendo. Não aquilo que eu recebi. Preste atenção, irmãos. O que é que Israel está fazendo? Israel, Deus o libertou de uma maneira portentosa. Israel foi libertado de uma maneira sobrenatural da escravidão do Egito. Deus tirou esse povo e está registrado para mostrar para mim e para você que quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Ninguém e nada pode impedir a Deus quando Ele age. Esse é o Deus que eu preciso confiar nele. Deus protege esse povo dos seus inimigos durante toda a sua caminhada. Milagrosamente fornece pão a cada dia e água para eles a cada dia e sombra para eles a cada dia e um aquecedor para eles a cada noite. Eles não passam sede, eles não passam fome, eles não passam frio. Deus está provendo isso para eles. Mas eles reclamam da comida. Reclamam dos luxos imaginários que haviam tido ou deixado para trás no Egito. Reclamam contra os seus líderes. E quando eles fazem isso, Deus se ira. Deus quer pôr fogo nesse pessoal. Qualquer pessoa que sabe como pôr fogo em algum lugar, começa pelas beiradas. Você põe fogo na beirada e deixa o negócio pegar, ele vai fechando e queima tudo. É isso que Deus queria fazer. Queimar esse povo que reclama.
queimar esse povo que queixa-se da ação de Deus na vida deles. Agora sabe de uma coisa, irmãos? Esse povo de Israel esqueceu que ele era escravo. Ele era escravo. Por isso que Jeremias diz assim: considerai e guardai a salvação do vosso Deus. Vocês reclamam de quê? Vocês eram escravos. Esse Deus se manifestou poderosamente na vida de vocês. 3 razões, irmãos, porque Deus fica irado quando nós reclamamos. E eu tenho a impressão que Ele não só põe fogo na nossa casa, aquela casa que você reclama que Ele te deu, aquele carro que Ele te deu, Ele não põe fogo nele, porque Jeremias diz que Ele é misericordioso. Que as suas misericórdias renova a todo tempo. E que Ele é fiel a Ele mesmo. Por isso que Ele não põe fogo no meu emprego, no seu diploma. Quantos estão maldizendo a faculdade que fez, irmãos? Quantos estão maldizendo, murmurando para o emprego que está? A mulher que tem, Alá Adão, o homem que tem, os filhos que tem. Quantos de nós fazemos isto, irmãos, conscientemente? Deus tem algeriza por esse pecado de reclamar. Por quê, irmãos? Porque reclamar nega a soberania de Deus. Reclamar nega a soberania de Deus, irmãos. Eu estou dizendo para Deus que eu estou descontente, murmuro e queixo de que o que Ele está me dando está errado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios capítulo 1, verso 11, e diz o seguinte, que todas as coisas são feitas segundo o conselho da sua própria vontade. Isso inclui a minha casa, o meu emprego, a minha igreja, a minha família. Deus fez isso. Hoje eu vi, as meninas estavam assistindo um filme sobre o destino. Que um rapaz não poderia encontrar a menina, então aqueles agentes do destino estavam trabalhando para que aquilo não acontecesse. Irmãos, Deus está trabalhando na minha e na sua vida, soberanamente. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. E quando eu resmungo, quando eu falo alguma coisa que Deus me deu, que eu não gostei, que estou descontente, estou dizendo para Ele que aquilo que Ele fez na minha vida está errado. Que a mulher que Ele me deu está errada, que o emprego que Ele me deu está errado, que aquele carro que eu tenho na garagem não é aquele carro, que aquela casa não é aquela casa. E alguns vão além, que eu não sou o que eu gostaria de ser. Deus não está trabalhando. E sim está. Tudo que Ele está fazendo está errado. Eu nego a soberania de Deus sobre a minha vida. E isso é um postulado da Igreja Reformada, soberania de Deus. Ou seja, Deus coordena as coisas, Deus trabalha as coisas para cooperar para o meu e o seu bem. E quando eu reclamo, eu estou dizendo que Deus não está cumprindo o seu papel na minha vida. Que eu vou arrumar um outro Deus. E é assim que acontece, irmãos. É assim que acontece com os resmungões, com os queixosos, com os murmuradores. Eles não estão contentes com nada. E aí vão procurar satisfação em outros deuses, em outras coisas. O apóstolo Paulo, em Atos 16,
está numa prisão de Filipos. E eu não vejo o apóstolo Paulo reclamando, nem Silas. Eles confiaram na soberania de Deus. Eles entregaram toda a sua vida ao Senhor. Um grande problema com a minha e a sua reclamação é que ela se concentra no que está nos frustrando, aquilo que nós não gostamos, e esquecemos da imagem maior, esquecemos do quadro maior, esquecemos da peça da tapeçaria maior, a peça completa. O povo de Deus, em Números 11, reclama da dieta do deserto. Mas esqueceram o quadro maior. Eles não tinham liberdade. Nem para serem nação de Israel. Nem para adorarem ao Deus eterno. Porque Faraó não sabia quem era esse Deus. E Deus operou soberanamente no Egito. Deus mostrou quem era. E Israel precisava da soberania de Deus para entrar na terra prometida. Israel precisava da soberania de Deus para entrar na terra prometida. E eu e vocês precisamos da ação soberana de Deus para chegarmos lá, de joelhos, diante de Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. De um trabalhar contínuo de Deus na minha e na sua vida. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Quando foi que você queixou pela última vez do tempo que arruinou os seus planos do dia? Aquela chuva inesperada, que você tinha um plano para fazer e já não pôde fazer mais, e você esperneou como um menino momado de que Deus estava errado em mandar a chuva naquela hora. Qual foi a última vez que você fez isso? Daquilo que Deus tem te dado, quantas vezes você tem reclamado e dito para o Senhor, ó vida, ó isso, e não vai para frente porque você tem reclamado. Eu gostei de uma história de missionário falando sobre olhos de arbusto. Eu li por causa do título. Esse missionário, ele foi visitar uma tribo, e nessa tribo, eles eram caçadores. E o missionário diz, não, quero ir com vocês, eu quero interagir, eu quero aprender sobre a cultura. Então vamos, já que o senhor quer ir, vamos, põe um sapato adequado e vamos conosco. E quando eles entraram na mata, um arqueiro atrás lançou uma flecha na frente deles e matou uma serpente verde. Aquele missionário ficou maluco da vida. Diz assim, gente, como é que vocês viram essa cobra? Eu não vi essa cobra. Como é que vocês conseguiram ver essa cobra? Ele diz, vamos andar conosco, missionário, mais um pouquinho. E adentraram mais fundo. Quando num determinado momento eles empurram ele, porque ele estava andando por um caminho aonde tinha uma onça. E aí ele ficou doidinho da vida. Diz, pessoal, não dou mais nem um passo. Porque eu já corri o risco lá atrás de uma cobra. Agora eu não vi nada, só vi folhas, só vi árvores. E vocês me apontam uma onça. O que eu vou encontrar aí na frente? Aí o nativo diz para ele o seguinte, olha, missionário, se o senhor quiser conviver aqui conosco, o senhor precisa ter olhos de arbusto. Ele diz, o que é isso? Me ensina esse negócio. Ele diz, é quando o senhor presta atenção à sua volta e qualquer arbusto pode dizer para o senhor que ali está escondido uma cobra, uma onça ou qualquer outro bicho. Sabe o que é isso, irmãos? É quando eu caminho
e posso ver Deus onde ninguém mais consegue vê-lo. É isso. Mas como é que você consegue perceber que essa situação é a situação de Deus? É porque eu entendo que Deus é soberano e Ele trabalha no turno da noite, cuidando da minha vida. Ver Deus não é ter olhos de arbusto, é ter olhos de Deus. É olhar para a sua situação e não reclamar. Agradecer a Deus porque Ele é bom todo o tempo, Ele é bom em todas as coisas. Essa é a soberania de Deus, irmãos. Nós somos um povo de teologia reformada, soberania. Deus é soberano. Irmãos, o que o Francisco e a Lívia podem fazer para o bebê que está sendo gestado no ventre da Lívia? Nada. O que o Nivaldo e a Eloá podem fazer do bebê que está sendo gestado no ventre da Eloá? Nada. O que o Léo e a Josi podem fazer dos 3 bebês que estão sendo gestados pela Josi? Nada. Nada. Absolutamente nada. Então, se Deus é soberano para trazer os nossos filhos, para nos trazer, nos manter vivos, nos dar propósito para a existência, nos sustentar 50, 70, 80, 90, 100 anos, por que Ele não pode ser considerado a sua soberania para cuidar de mim todos os dias? É incoerência, irmãos. É incoerência. Por que eu acredito em umas coisas e em outra não? Por que eu me desespero? Por que eu meto a mão na cabeça quando alguma coisa acontece do jeito que eu não queria que acontecesse? É negar a soberania de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sumiu da nossa Bíblia esse versículo, irmãos? Está lá. Em tudo dai graças. Ou seja, a minha expressão contínua de todos os dias é dar graças. Deus, Tu és soberano. O Senhor governa soberanamente sobre a minha vida. E nas Tuas mãos eu estou. Não é só meu netinho, eu estou. Gente, isso dá uma leveza na vida que vocês não imaginam. Às vezes nós estamos carregando peso que a gente deveria colocar sobre o Senhor, que não é peso para Ele, é assim que Ele faz conosco. Mas quando murmuramos, irmãos, nós também quebramos a unidade da família cristã. Quando os espias foram olhar a terra, eles voltaram, está lá em Números 13, 30, 33, dizendo que não dava para ir para lá, porque aquele lugar era cheio de gigantes. Que aos próprios olhos deles, eles eram como gafanhotos. Irmãos, você alguma vez exagerou problemas na sua vida? Tinha lá os Enaquins, mas não tinha nenhum problema. O velhinho Caleb, aos 80 anos, calçou as suas botas e pediu a Moisés aquele pedaço de terra. Aos 80 anos, velhinho o quê? O jovem Caleb. Se vocês olharem o irmão Ziel com 81 anos trabalhando, vocês vão entender que é o Caleb com 80. Se vocês quiserem ver isso, dá uma ida no Bet Shalom. A gente não acompanha, irmão Ziel. Eu fico pensando, isso é o Caleb.
o que aconteceu? Eles aumentaram. Tinha gigante sim, mas ele ficou muito maior do que realmente eles eram. E dissemina no meio do povo de Deus um descontentamento. E o que Deus faz, irmãos? Se ira. E todos os 8 morrem. Todos eles morrem pela mão do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É o peso do pecado da murmuração. É de questionarmos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. É acharmos que aquilo que Deus nos pediu para fazer jamais poderá ser feito, porque aquilo é gigante demais para ser feito. Ah, Senhor, não dá. O Senhor me deu esse carrinho, mas olha, eu só vou ficar satisfeito se for aquele carrão. Irmãos, e o marketing para se vender qualquer coisa está trabalhando em cima da nossa insatisfação. Em cima da nossa insatisfação. Ele nos vende o celular porque você está insatisfeito com o que você tem, embora o seu seja também última geração. Eles vendem esse carro com tecnologia de ponta porque o seu, que era de tecnologia de ponta, você não está mais satisfeito com ele. Sabe por que eles trocam de mulher e mulher troca de homem? Porque não está mais satisfeito com aquela que ele tem. Ou com aquele que ele tem. Então tudo está sendo jogado em cima de nós e o inferno está fazendo isso com a nossa vida espiritual. Nós não estamos satisfeitos com esse Deus. Olha, essa igreja não dá, essa igreja não tem jeito, eu quero uma outra igreja que me dê outra coisa. Nós estamos à procura de algo para nos satisfazer. E a gente dissemina isso no meio das pessoas. E Deus não gosta disso. O povo ficou 40 anos andando ao derredor, atrás de si mesmo, em volta de si mesmos, porque ele caiu na lábia dos murmuradores. Há algum tempo, irmãos, eu costumava pensar que as pessoas que reclamavam é porque elas tinham um monte de problemas, que a vida não foi boa para eles, e que a vida deles de fato não é fácil. Mas eu percebi algo diferente, que eles têm um monte de problemas porque eles reclamam. Faça uma experiência. Faça alguma coisa para alguém que é contente, satisfeito. Alguém que tem um coração grato a Deus por qualquer coisa que aconteça. Olha, não deu para sair assim, mas saiu assim, não tem problema. Olha, está ótimo esse negócio. Agora vá falar com um e relaciona-se com um que murmura-se de tudo. Você fala para ele, ó, não deu certo. Ele diz, eu sabia que não deu certo. Sabe por quê? Não vai dar certo nunca. Não é porque não deu certo, é porque a pessoa reclama tanto que essa reclamação conspira para nada dar certo. Faça um teste. Costura para alguém reclamão, para você ver se você vai errar ou não vai. Faça um pão de queijo, faça alguma coisa para alguém que reclama, vai dar alguma coisa errada. Atrai, irmãos. Deus não gosta, Deus abandona esse negócio. Porque hoje ele não vai queimar nenhum de nós. Embora eu acho que ele tenha vontade de fazer isso, irmãos. De todo o coração. Eu acho que Deus tem uma hora que olha para cá e Jesus está comendo um 12 para sustentar o Senhor Deus lá. Porque Ele é o nosso intercessor. É Ele que não deixa, irmãos, muita coisa acontecer. Comigo e com você. Com a igreja do Senhor. Reclamar rompe a unidade cristã.
E reclamar também, irmãos, desacredita o nosso testemunho diante das pessoas que não conhecem o nosso Deus. Olha, pessoas que louvam a Deus por aquilo que Deus tem dado a elas, são pessoas que têm um campo evangelístico fantástico. Pense vocês que, de novo, Paulo e Silas, se eles estivessem reclamando lá na prisão, vocês acham que o carcereiro iria perguntar para eles, o que eu vou fazer para ser salvo? Se porventura Silas tivesse olhado para Paulo, fala, está vendo, Paulo, você com essa mania de bancar o espiritual e chegando lá no endemoniado, foi expelir o demônio do endemoniado, e olha o que você causou para a gente agora. Um problemão. Por que você não deixou o endemoniado com o demônio com ele lá e não fez nada? Agora vem bancando o espiritual e deixa a gente nessa situação terrível aqui. Vocês acham que o carcereiro ia perguntar para ser salvo? Ele ia dizer assim, o que eu faço para ficar bem longe desse povo que segue esse tal de Jesus Cristo? Às vezes tem isso acontecendo na minha e na sua vida, irmãos. Sabe aquele ovo que você apronta o escarcéu em casa, porque só tem aquele ovo? Eu sei de mães na igreja que reclamam por causa do gosto refinado dos seus filhos. Gosto refinado ou um reclamão que você tem em casa? Camarada que não consegue agradecer a Deus de todo o coração por aquilo que Deus tem dado todos os dias. Sabe o que as pessoas perguntam internamente quando nós começamos a reclamar das coisas, irmãos? Onde está o seu Deus então? Que não te dá o que você quer. É essa a pergunta. É um péssimo testemunho, irmãos, aqueles desacreditam o nosso testemunho quando nós começamos a reclamar das coisas. Um homem foi a uma casa de ferragem e de máquinas, atrás de um anúncio que diz que você está vendendo uma motosserra que poderia cortar 5 árvores num dia, com facilidade. Então, uma falou, rapaz, vou conhecer esse negócio. Chegou lá e comprou um. Foi para casa. E aí, no outro dia, voltou nervoso com o vendedor. Falando tudo. E diz, esse negócio não corta nenhuma árvore. Ontem eu levei o dia todo e nem consegui cortar uma árvore. Como é que vocês vendem essa? E jogou em cima do camarada. Aí o vendedor disse, o senhor poderia trazer para mim a motosserra para eu ver o que aconteceu? Pode ter acontecido algum problema. O vendedor pegou a motosserra, ligou e fez assim, bum! O cara disse, que barulho é esse? Não é assim que nós estamos fazendo, irmãos? Deus disponibiliza todos os recursos que eu e você temos para fluir na vida sem peso. E a gente quer cortar árvores sem funcionar a motosserra. Nós queremos que os problemas, que as dificuldades sejam sanadas, mas nós vivemos reclamando. E não apropriamos-nos dos recursos de Deus para mim e sua vida. Louvor. Agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu és bom. Tu és bom até quando eu acho que não é. Porque é assim mesmo que Deus faz. A mãe Esther está balançando a cabeça aqui como experiência. E a gente vai vivendo, a gente vai tendo essas experiências. Aquilo que parece que não é bom, lá na frente, puxa, como foi bom! Deus está cuidando, irmãos.
E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, para terminarmos. Queixosos e murmuradores são missionários da miséria. Queixosos e murmuradores são missionários da miséria. Queixar-se destrói a todos quantos estão à nossa volta e a perspectiva que Deus tem para a vida delas, dessas pessoas. Queixosos são missionários da miséria, do não propósito de Deus na vida das pessoas. Deus abomina esse pecado. Qual a solução? Reconhecer isso e confessar como qualquer outro pecado. Dizer, Senhor, eu quero confessar, eu tenho reclamado, eu tenho queixado-me, mas eu preciso de reconsiderar isso. Então, irmãos, da próxima vez que você for motivado a queixar-se, a reclamar, lembre-se, murmurar nega a soberania de Deus. Murmurar quebra a unidade da família cristã, dos caminhantes de fé. Murmurar-se desacredita o nosso testemunho diante das pessoas. E o louvor é o que contorna toda a situação. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que tal, irmão, chegarmos em casa hoje e agradecer a Deus por aquela televisão 29 polegadas, grandona que está lá. Claro, se Deus puder lhe dar condições sem peso, sem agonia, sem sacrificar o que é importante, compra de 60. Isso não significa que você não possa buscar algo melhor. Significa que em todas as fases do processo de Deus lhe dar o que Ele tem para lhe dar, são fases de profunda gratidão a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado. Aquilo que Ele tem lhe dado. Eu tenho sempre, e as meninas cresceram vendo isto, e ouvindo isto. Sempre quando eu passava perto de alguém empurrando um carro, eu cantava aquele corinho assim: do Egito escravo fui, e agradecia a Deus. Não importa, mas empurrei. Quando eu empurrei, também agradeci a Deus. O nosso Fusquinha, como foi maravilhoso o nosso Fusquinha, de assoalho furado. A nossa mobilete, como foi maravilhosa a minha mobilete da Simone. A nossa motinha, que saía fumaça, o cabelo da Simone ficava naquele cheiro fantástico. Porque ela aquela de 2 tempos, que saía fumaça até por tudo quanto é buraco. Como nós agradecemos a Deus por aquele veículo. Como eu gostava da bicicleta do meu pai que nos levava para a escola dominical. Ele me levava na frente, sentado ali, com aquela tabuazinha no cano da bicicleta. Quantas vezes eu fui para estar com o Senhor em culto, meu pai me levando, subindo e descendo. Hoje eu tenho um Honda, um Old Civic, 2002. Com quase 150 mil quilômetros rodados. Como Deus é bom. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Maria Augusta, que me vendeu esse carro ao preço que a Honda dava. E como esse carro tem nos abençoado. Como é bom ter aquele carro, irmãos. Aquela Hilux que a minha esposa diz que não é Hilux. 3.0. Gente, como aquele caminhonetinho é tão fantástica. Como eu agradeço a Deus por aquele veículo. Para mim ela é uma Hilux 3.0, 4x4.
O motor que funciona ali é da Toyota. E que problema tem? Se ela foi da CPFL. Não tem problema nenhum. Ela continua sendo a Toyota. E eu agradeço a Deus todo dia. Como tem servido aquela caminhonetinha para mim e para muita gente. Né, Tiago? Gente, é só agradecer. Só agradecer. Dizer, Senhor, muito obrigado. Você já acha que a Simone não pensa no New Civic? Ela pensa no New Civic. Mas ela não está com seu coração murmurando por causa do Old Civic que a gente tem. Agradeça ao Senhor. E falar em agradecer, vamos cantar um hino de gratidão. 62. Hino de número 62. Obrigado. 62.